O estoicismo defende que a pessoa sábia, o indivíduo de caráter, o filósofo, é aquele que vive em harmonia com a natureza. Ele teme apenas falhar em sua responsabilidade moral, não teme a dor, não teme a morte, não teme a pobreza, não teme nenhuma das reviravoltas da vida humana, teme apenas decepcionar a si mesmo e não alcançar a plenitude como ser humano. O filósofo Marco Aurélio é reconhecido como um dos precursores do estoicismo e é amplamente conhecido por seu trabalho Meditações. A noção de ser uma pessoa notável é algo subjetivo, mas é possível que na história não haja quem mereça mais esse título do que ele. Este não é um vídeo de autoajuda, prometo, mas a filosofia que Marco desenvolveu e documentou pode oferecer respostas para muitos dos desafios que enfrentamos na vida moderna. Vou explicar por que Marco Aurélio foi um imperador romano que liderou de 161 d.C. a 180 d.C. Ele foi o último dos chamados 5 bons imperadores e governou durante um período conhecido como Pax Romana, que significa paz romana. Na verdade, quando Marco Aurélio faleceu, a Pax Romana chegou ao fim. Durante seu reinado, ele detinha o título de homem mais poderoso do mundo. Na perspectiva dos romanos, o globo era essencialmente o Império Romano. Então, em sua mente, Marco era, de fato, o governante global. Nessa posição, ele poderia ter tudo o que desejasse. O precedente estabelecido era que a vida de um imperador romano era caracterizada por hedonismo. E era isso que os imperadores romanos normalmente praticavam. Entregavam-se à riqueza, prazeres sexuais, vinho e qualquer desejo que lhes passasse pela mente. Isso era praticamente esperado. Qualquer desejo que a mente pudesse conceber estava ao alcance de Marco Aurélio. Ele estava totalmente desprovido de restrições financeiras, legais, culturais ou éticas. Nada ou ninguém o impediria de satisfazer seus desejos mais extravagantes. No entanto, mesmo em circunstâncias ilimitadas, Marco Aurélio optou por uma vida de virtude. Ele escolheu ser um homem de caráter, e não apenas em um momento específico ou em ocasiões isoladas, mas a cada dia, durante os 19 anos de seu reinado como imperador. Fundamentalmente, Marco Aurélio era um homem de caráter. Ser uma pessoa virtuosa não é necessariamente o que faz alguém grandioso. No entanto, imagine enfrentar a tentação ilimitada, uma fantasia sem restrições, e declarar: não, eu escolho a virtude, não em busca de fama, elogios ou admiração, mas simplesmente porque é certo. Isso é verdadeiramente impressionante. Pense nas circunstâncias e imagine-se nelas por quase 20 anos. Será que conseguiria consistentemente dia após dia resistir à tentação, sabendo que não haveria consequências, não importando a escolha? O que você faria? Como agiria? Eu sei que eu não poderia seguir o exemplo de Marco Aurélio. E sabemos que seu exemplo é genuíno, porque, quando ninguém estava observando, foi quando Marco se mostrou verdadeiramente virtuoso. Meditações é o título de um livro escrito por Marco Aurélio, embora não seja exatamente um livro, mas sim seu diário pessoal. O livro é essencialmente Marco refletindo sobre sua vida. Não segue uma estrutura rígida, exceto por ser vagamente dividido em 12 partes e possui cerca de 150 páginas. Os editores deram o título Meditações aos escritos, já que originalmente não tinham título, e eles nunca foram destinados a ser lidos, muito menos publicados, por qualquer pessoa além de Marco. Eram as confissões e crenças mais profundas de Marco Aurélio. Com isso em mente, Meditações é extraordinariamente revelador sobre o caráter de seu autor. Mais uma vez, Aurélio não estava escrevendo para uma audiência além de si mesmo, mas apesar dessa natureza aparentemente espontânea, Meditações é um dos livros mais impactantes e comoventes já escritos. Sem dúvida, a melhor maneira de apreciar Meditações é lê-lo por si mesmo. Cópias podem ser encontradas em praticamente todas as bibliotecas e livrarias do país e até do mundo. No entanto, para os propósitos deste vídeo, há algumas ideias dentro do livro que considero dignas de análise. Marco Aurélio acreditava em viver em conformidade com a natureza. Por natureza, ele se referia não apenas às plantas e animais, mas também à ordem natural do universo. As árvores crescem porque é a natureza delas. Crescem o mais alto possível e tornam-se o mais belas que conseguem, não em busca de elogios ou validação externa, mas simplesmente porque seguem seu curso natural, tornando-se fortes e inspiradoras.
pois é isso que foram destinadas a ser. Uma lagarta se transforma em borboleta, um frágil pintinho sem pena se torna uma águia, não por desejo, mas porque é sua natureza. Da mesma forma, Marco acreditava que a obrigação de um ser humano era realizar seu potencial. Ele não valorizava a acumulação de bens ou riquezas, como discutiremos posteriormente, nem buscava recompensas ou elogios. Para ele, a natureza o fez humano, e com isso em mente, seu dever na Terra era ser o ser humano mais gentil e virtuoso possível. Para Marco, isso representava o ápice da realização humana, e o potencial não realizado era o lugar mais sombrio em que alguém poderia se afundar. Afinal, não podemos controlar o que o mundo nos apresenta, mas podemos controlar como reagimos. A pessoa verdadeiramente grandiosa enfrenta as adversidades e vive de acordo com seu potencial mais pleno e virtuoso. Isso é o dever de cada ser humano. Marco Aurélio era um imperador, então, embora pudesse gostar de passar o tempo escrevendo, essa não era a sua função principal, e ele não escreveu muito. Ele tinha que lidar com inúmeras questões e pessoas. Acima de tudo, Marco acreditava que indivíduos maus, perversos ou simplesmente ruins eram uma parte inerente do nosso universo. Esperar que o mundo não apresente tais pessoas seria como pedir a uma videira para crescer sem espinhos. Não faz sentido. Simplesmente não há nada que possamos fazer a respeito. Marco afirmava que pessoas más existem e que iríamos nos deparar com elas em nossa vida. No entanto, ele acreditava na bondade intrínseca das pessoas e argumentava que quando alguém age de maneira errada, é simplesmente por ignorância. Claro, podemos tentar educar essas pessoas, mas nem sempre é uma opção viável. Portanto, se não podemos controlar a presença de pessoas imorais, más ou preguiçosas em nossas vidas, e não podemos ajudá-las, o que frequentemente é o caso, precisamos praticar a tolerância. Para fazer isso, Marco diz que é importante olhar para dentro de si mesmo. Ele escreveu para si mesmo: "Ei Marco, você também tem falhas. Quem é você para julgar? Talvez suas falhas sejam diferentes das daquelas pessoas consideradas más. Mas você também tem suas imperfeições, Marco, sem dúvida. Em uma situação diferente, em outro dia, talvez você, Marco, fosse o ignorante. E Marco, é possível que você simplesmente não compreenda completamente a situação." Ele se disse: "Ei, você nem pode ter certeza de que eles estão fazendo algo errado. O ladrão que rouba para alimentar sua família não está agindo de maneira errada. Você simplesmente não compreende." Muitas vezes na vida, você não compreenderá e não perceberá que não compreende. Mais uma vez, evite fazer julgamentos precipitados. Em última análise, Marco Aurélio acreditava que nascemos para ajudar uns aos outros. Ele repetidamente lembrava disso, pois era a ordem natural. Da mesma forma que uma árvore produz frutas para que os animais as consumam, e os animais morrem para alimentar as minhocas, da mesma forma, no mundo natural, estamos destinados a nos auxiliar mutuamente. Mais uma vez, isso é o nosso dever. A única verdadeira falha na vida seria abdicar dessa responsabilidade. Portanto, Marco, é melhor você abraçar essa responsabilidade e fazê-la bem. Todos enfrentam adversidades, e Marco Aurélio não foi uma exceção. Mas, assim como encontrar pessoas más, Marco percebeu que enfrentar adversidades é simplesmente parte da condição humana. Novamente, você só pode controlar o que está ao seu alcance, então não ore para que coisas ruins não aconteçam. Isso seria um erro tolo, como Marco mesmo afirmava. Essas situações inevitáveis ocorrerão, e não há absolutamente nada que você possa fazer para evitá-las. No entanto, o que você pode controlar, Marco, é como reage a elas. Você pode controlar se está preparado para enfrentar a adversidade quando ela surgir, e ela surgirá como você bem sabe. Quando esse momento chegar, não se entregue à tristeza por causa do infortúnio. Não se culpe, não se afunde na depressão. Em vez disso, sinta-se afortunado por possuir as ferramentas e a força para superar esses obstáculos. Marco diz a si mesmo: encare esses eventos como um homem corajoso. Enfrente a adversidade com valentia e saia do outro lado fortalecido. Quando você fizer isso, perceberá que o que parecia algo terrível não era tão ruim afinal. Era simplesmente uma oportunidade de resistir, de crescer, de continuar avançando. Marcos Aurélio aconselha: quando esses eventos se desenrolarem, não reclame, haja, seja resiliente. Você pode suportar ou não. Portanto, o que acontece quando você enfrenta algo aparentemente insuportável?
Não se desonre, Marcos recomenda. Todos os seres humanos enfrentam a morte, mas nem todos enfrentam a morte se queixando. Marco Aurélio era um homem de grande riqueza, mas ele não via isso como um problema inerente. Ele não demonizava a posse de bens materiais como alguns outros filósofos ao longo da história. Em vez disso, ele adotava uma atitude cuidadosa em relação aos seus pertences. Marco Aurélio poderia ter adquirido qualquer coisa que desejasse: dinheiro, casas, obras de arte, vinho, mas optou por não fazê-lo. Em vez disso, ele se lembrava: Marco, não fixe seus pensamentos em bens materiais que deseja. Eles são efêmeros e não contribuem para o seu pleno potencial. Reflita sobre o que já possui e valorize essas coisas. Lembre-se de quanto as desejaria caso não as tivesse. No entanto, tenha cautela, Marco. Ele aconselha a si mesmo, para não atribuir tanto valor a esses bens a ponto de se desanimar se eles desaparecerem. Eles não são essenciais, são agradáveis, mas não são essenciais. Eles não enriquecem a sua humanidade, não o tornam mais virtuoso ou bondoso. O potencial humano vai além da acumulação de bens, Marco. O verdadeiro potencial reside em viver de acordo com a natureza. Marco Aurélio dedicou considerável tempo à reflexão sobre a morte, a ponto de ser impossível criar este vídeo sem explorar suas opiniões a respeito. Sua visão sobre a morte era simples: ela está a caminho, quer você goste ou não. Ele se lembrou disso várias vezes. A morte está além do nosso controle. Então não gaste energia temendo-a ou preocupando-se com a mortalidade. Assim como a natureza nos destinou a ser bons, a ajudar uns aos outros e a realizar nosso potencial máximo, a natureza também nos destinou a morrer. A morte é um dever, então, enquanto estivermos aqui, vivamos, sejamos gentis, sejamos virtuosos, desempenhemos nosso papel na natureza e, em seguida, aceitemos a morte, porque ela também é parte desse papel. Marco Aurélio, juntamente com outros pensadores, foi um dos precursores da filosofia conhecida como estoicismo. Os estoicos tinham muitas crenças e sua escola de pensamento abrangia áreas como lógica, ética, física e muito mais. No entanto, havia uma distinção fundamental que estava no cerne do estoicismo: a distinção entre prazer e felicidade. Para os estoicos, o dinheiro, a fama e até o sucesso eram estímulos externos que proporcionavam momentos efêmeros de prazer. Mas isso não equivalia à verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não era algo temporário. A ideia de felicidade ia além. Era um estado de ser que emanava completamente de dentro. Ela não dependia de ser um imperador, como no caso de Marco Aurélio, nem de posses materiais. Os estoicos sustentavam que, para alcançar a felicidade, você deveria viver uma vida de virtude, deveria buscar constantemente a autotransformação e realizar todo o seu potencial. A única forma de fracasso real, de verdadeira dor e tristeza, a única coisa que deveria ser temida era decepcionar a si mesmo, não alcançar o seu potencial, porque ser grandioso é seu dever. A grandeza está intrinsecamente ligada à sua própria natureza. Obrigado por assistir ao vídeo. Gostaria de ter a honra de sua inscrição no canal. Vamos juntos levar a filosofia estoica para todos que possam se beneficiar dela.